Duna é muito mais foda do que você imagina, tá entendendo? Você não sabe de nada. Você é criado aí a leite com pera. Você acha o quê? Que Duna é uma espécie de Star Wars? Você não sabe de nada. Duna veio muito antes. Star Wars é que é uma espécie de Duna. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Eu vou te falar a verdade, é o seguinte. Duna pode ter sido um sucesso financeiro, quer dizer, o primeiro Duna fez mais de 400 milhões de dinheiros e tal, e o segundo Duna fez tipo o quê? 700 milhões. Tá, beleza, foi um sucesso financeiro, se pagou, foi uma empreitada economicamente vitoriosa, ok, man, ok, mas não é disso que eu tô falando, não é disso que eu tô falando, porque Duna foi subestimado. Duna é uma resposta para o agora, você tá entendendo? Duna é uma resposta para o agora, para os problemas da modernidade. Duna é muito, muito mais foda do que você imagina e eu vou te explicar, tá bom? Eu vou te explicar, cara, por que Duna é totalmente fenomenal, ok, man? Então presta atenção e vai me seguindo aqui. Duna se passa no ano 10.191 DG. Esse apócrifo DG significa depois da Guilda. Na verdade, o futuro ficcional de Duna se passa cerca de 20 mil anos no futuro. Antes de explicar os conceitos criativos de Duna, eu preciso deixar uma ênfase do quanto são complexos e bem desenvolvidos esses conceitos. A escrita em si do autor Frank Herbert é bastante simples, como uma linha reta, boa, mas é essencialmente trivial. Mas são os conceitos criativos que estão dentro do universo de Duna o seu verdadeiro tesouro. Todas essas concepções artísticas, elas comunicam um forte subtexto filosófico e vão sempre no cerne mais íntimo de cada tema a que se visa atingir. Ao que se sabe, conforme os conhecimentos atuais das leis da física, nenhum corpo massivo pode acelerar até a velocidade da luz ou além dela. E as naves espaciais teriam de ser feitas de matéria e não de noções abstratas. Portanto, não importa o quão bem desenvolvida seja a tecnologia do motor de impulso, sendo as naves feitas de matéria, elas estarão sempre confinadas a algum valor abaixo da velocidade da luz. Considere o problema da viagem interplanetária do ponto de vista da nossa realidade histórica efetiva. Gliese 12b é um dos melhores prospectos conhecidos quando buscamos planetas com condições gerais similares às da Terra, em questão de ser propícia a abrigar a vida tal como a conhecemos aqui. Contudo, Gliese 12b fica a 12 anos-luz de distância da Terra. Na melhor das hipóteses, são pelo menos 24 anos de viagem, ida e volta. Isso significa 1/4 da expectativa máxima de vida humana. Esse problema impõe uma dificuldade prática que é quase insuperável, mesmo quando se trata de distâncias dessa ordem, que são consideradas até muito próximas em relação a uma escala cósmica. Mesmo na vizinhança cósmica, leva uma vida humana para se movimentar. O universo Duna responde a essa dificuldade através de um mecanismo nebuloso de dobra do espaço. Essa tecnologia, ela nunca é perfeitamente explicada. Ao mesmo tempo que você dá saltos espaciais, a obra explica que são ainda necessários cálculos de trajetória para que a nave percorra um certo curso indo de um planeta ao outro. Esse processo extraordinário de viagem interplanetária, ele utiliza uma substância muito rara que é chamada Spice Melange e pode ser traduzido como a especiaria laranja. O grande poder da Guilda se baseia no fato de que ela é uma corporação intergaláctica que detém o monopólio do comércio e o controle de distribuição da especiaria. E a especiaria é o que torna possível a comunicação física entre mundos totalmente separados por grandes distâncias em escala cósmica.
A técnica, que é análoga a dar grandes saltos pelo hiperespaço, utiliza poderes desconhecidos da especiaria para que se possa, de algum modo, um tanto místico, dobrar o tecido do espaço-tempo. Mas fora isso, a especiaria também funciona como uma espécie de enteógeno, um narcótico, um indutor de estados mentais alterados, que permite com que os navegadores da guilda possam traçar as rotas no hiperespaço. Esses navegadores são um tipo diferente de humano. Eles recebem doses da especiaria durante o seu desenvolvimento uterino e, ao invés de terem se desenvolvido da maneira normal com que está previsto o desenvolvimento do DNA humano, eles acabam se tornando um passo muito imprevisto na escala da evolução. A partir desse ponto é que começamos a acessar a profundidade educativa e os valores enobrecedores que se encontram contidos no subtexto do universo de Duna. A primeira grande reflexão abordada pela obra são os efeitos do advento da inteligência artificial no ser humano, um dilema perante o qual nós mesmos, em nosso tempo, nos encontramos exatamente na fronteira do primeiro limiar. Em Duna, cerca de 10.000 anos antes da linha principal de eventos, ocorre o Jihad Butleriano, que foi, naquele mundo, a guerra de domínio e sobrevivência travada entre os humanos e as máquinas sencientes. Uma premissa que hoje é muito comum e que já foi explorada em diversas obras de ficção, a de que as máquinas tomarão consciência e se voltarão contra a humanidade para submetê-la, escravizar ou exterminar todos os humanos. Isso foi trabalhado no Exterminador do Futuro, isso foi trabalhado em Matrix e provavelmente outras obras já exploraram perifericamente ou diretamente esse conceito. Em Duna, eles obtiveram essa tecnologia da inteligência artificial e dela veio uma estirpe de servos robotizados, até que estes robôs se rebelaram e houve a guerra. A humanidade prevaleceu por muito pouco. E dessa crise extraíram uma grande lição de alerta, um mandamento: não criarás máquinas que imitem a mente humana. Por causa dessa guerra de sobrevivência entre a humanidade e as máquinas, no universo de Duna, a tecnologia análoga à inteligência artificial e mesmo a tecnologia análoga à dos computadores se tornou totalmente proibida. E isso tem um imenso significado simbólico que deve ser considerado com muita atenção. As máquinas, em especial os dispositivos externos de memória e de pensamento, têm a tendência de irem lentamente ocupando e substituindo as tarefas humanas cognitivas, tanto as de pensamento ativo como as de memória. Todos na minha geração se lembram de uma época na qual as pessoas tinham o costume de memorizar os números de telefone mais importantes de pessoas e de lugares. Depois, os primeiros telefones celulares desenvolveram sistemas de agenda interna e esses números puderam ser salvos, digitalizados na memória do celular. E desde então, a nova geração de seres humanos parece ter perdido subitamente a habilidade de memorizar números longos, de até 8 dígitos, que era algo comum e casual antes. O que aconteceu foi que uma exigência que criava a necessidade de uma habilidade interna cerebral foi neutralizada pela transferência desta tarefa para algum dispositivo externo. Esse é um problema muito antigo e, apesar disso, constantemente recebe novas atualizações. Alguma função de inteligência, ou de memória, ou de imaginação, ou de pensamento se fazia internamente e pelo exercício mental, mas aí criam um dispositivo externo para cumprir a tarefa. A mente se torna ociosa e sem encargos, vai perdendo a virtude, vai se diluindo sua força. Algo fora de nós assumiu o encargo de nosso espírito. No diálogo platônico Fedro ou Phaedrus, no original, um caso similar é colocado em análise. Sócrates diz a Fedro: houve então que em Naucratin, no Egito, nasceu um dos antigos deuses de lá, e seu pássaro sagrado era aquele que é chamado Ibn, e o nome deste daimon é Thoth. Foi ele o primeiro a descobrir o número e o cálculo e a encontrar a geometria
e astronomia. Além disso, os jogos de tabuleiro e dados e, além de tudo, a escrita. O rei de então, em todo o Egito, era Thamus, na grande cidade alta que os helenes chamam a Tebas egípcia e cujo deus local é chamado Amon. A este deus veio Thoth e apresentou suas muitas técnicas, dizendo que deveriam ser transmitidas aos demais egípcios. Mas ele interrogava tudo e cada coisa segundo seu efeito, visando o expor se lhe parecia para o bem ou para o mal. Segundo isso, repreendia ou elogiava. Muitas coisas, de fato, Thamus disse a Thoth, tanto em louvor como em crítica, e que seria um discurso longo demais para se relatar. Então disse Thoth: quando receberem a escrita, ó rei, este aprendizado tornará os egípcios mais sábios e mais memoriosos, pois para a memória e a sabedoria um remédio foi encontrado. Mas ele disse: ó engenhosíssimo Thoth, outro preferiria julgar estas artes conforme o dano ou benefício causado àquele que fizer uso delas. Agora tu, por ser o pai da escrita, por condescendência, disseste precisamente o oposto do que ela pode fazer, pois ela, contudo, irá infundir aos alunos o esquecimento em suas mentes, perpetrado pela negligência do exercício da memória. Pois, por confiarem na escrita, que é um dispositivo externo formado de sinais alheios, não poderão rememorar a partir de dentro deles mesmos. Portanto, não para a memória descobriste um remédio, mas para a recuperação por consulta. A sabedoria destes aprendizes será uma opinião convicta e não conhecimento da verdade. Encontrarão muitos dizeres por aí, mas por se encontrarem sem um professor, terão a pretensão de serem sábios sem realmente o serem. Sendo na maioria ignorantes, também se tornarão insuportáveis, possuindo a impressão de sabedoria ao invés do saber real. Essa foi uma fábula ou uma alegoria de como, na opinião do autor Platão, o personagem Sócrates teve uma opinião negativa acerca do advento da escrita, mostrando que isso poderia prejudicar as qualidades internas do ser humano. Não é por acidente que Duna promove o retorno à antiga Hélada e a esta questão do desenvolvimento interior da nobreza. O personagem principal é chamado Paul Atreides, e o nome Atreides foi trazido justamente de dentro destes grandes épicos helenos da Era do Bronze. A palavra Atreides designava a linhagem de Atreu. Seus filhos famosos, Agamemnon e Menelaus, são personagens da Ilíada, o livro mais velho e fundador da cultura ocidental, um poema de 15.693 versos que era declamado de memória antes do uso amplo da escrita. Agora vamos buscar um exemplo bem claro na vida real. Era o programa O Aprendiz, apresentado por Roberto Justus. A certa altura, ele fez aos participantes uma série de perguntas, mas era proibido a consulta aos dispositivos. Um dos participantes, PC Siqueira, já considerava o smartphone uma extensão legítima do próprio pensamento. Parece que ele mesmo nunca entendeu como aquela situação expôs o problema do qual tratamos agora, a disputa entre a tecnologia e o espírito humano. Veja o vídeo. Vocês são representantes de uma geração mal acostumada, geração que tem uma responsabilidade muito maior com o conhecimento que nós tínhamos na nossa geração. Eu tinha que abrir uma enciclopédia chata e difícil de ler. Eu aperto um botãozinho de um smartphone e eu sei tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. Eu estou no mundo dos influenciadores digitais. Olha a palavra, eu influencio pessoas. Como que eu influencio pessoas se eu não tenho o mesmo conhecimento que eu deveria? Perguntas fáceis. Eu fiquei decepcionado, porque eu imaginava mais, se fossem outras pessoas de outros ramos, talvez mas assim, quem está tão antenado não responde algumas perguntas tão fáceis. Apareceram perguntas muito simples ali. Eu saberia delas se eu tivesse meu celular, só que a gente não sabe de fato. Eu saberia encontrar a informação. Não é você que saberia, quem sabe é o Google. Eu não sei. A informação você sabe tá consultar a resposta. Acessar e que tal está aqui dentro? Em Duna, o tabu contra a tecnologia computacional e contra a inteligência artificial teve também como consequência o surgimento da classe dos Mentat,
que são super-humanos condicionados a operarem como se seus cérebros fossem computadores vivos. Outra classe poderosa são as Irmãs Bene Gesserit. Como se pode explicar o que elas são? São uma classe de monjas Jedi telepata. Elas são uma elite feminista que controla o destino da humanidade pelo domínio feminino da reprodução. Isso se as feministas fossem de certo modo conservadoras, com uma mentalidade tradicional forte, baseada na alta competência, ao invés da versão da vida real, dedicada a reclamar, de mimimi, e a culpa é tudo dos homens. O impulso de desenvolvimento humano também foi explorado em direções bizarras. Digamos que a ânsia em estender o potencial humano saiu do controle. A guilda espacial faz uso da especiaria, a Spice Melange, em fetos humanos em desenvolvimento, modificando o seu processo de formação, e com isso eles criam os navegadores. Olha só para isso. Olha. Existem vários conceitos visuais para os navegadores, mas todos não se parecem humanos. Todos são estranhos, aquáticos, monstruosos, deformados. Vai vendo isso aí, você modernete do Tinder, você que fica aí usando tóxico e fumando vape, o seu neném vai nascer desse jeito, tá vendo? Olha pra isso. Não parece um desses MCs aí, o MC Oruan, o Pose do Rodo? Só que os navegadores têm superpoderes mentais que são essenciais no cálculo das rotas espaciais. E na vida real é diferente, né? Você fica só com essa coisa aí, essa coisa que você tá vendo. Então, quando você faz a recapitulação de tudo isso ponto a ponto, você começa a ver como Duna se empenha no elogio do aprimoramento individual. O herói Paul Atreides é treinado como um computador humano mentat, é educado com a visão milenar dos deveres de um nobre, é treinado também nos poderes de controle mental, o uso da voz, sendo uma versão masculina das Bene Gesserit, além do rigoroso treinamento como guerreiro. Os Atreides são os heróis e são estoicos, focados e guiados por tradição e propósito. Paul Atreides se encanta, fica fascinado pela estranha nobreza ríspida dos Fremen. Em Duna, o povo ocupado não é um coitadinho. Em Duna, o povo que está sob domínio nunca é vitimista ou submisso. Em Duna, em Arax, a grandeza dos povos nativos é a força capaz de alterar o resultado da guerra. Por outro lado, os vilões, os Harkonnen, eles são lascivos, eles são imediatistas. Comparado a Star Wars, em Duna, o lado negro da força seria equivalente a você se entregar aos impulsos como um fraco, a você ficar aí prostrado na cama, jogando videogame, fumando maconha, comendo cheetos, batendo uma polenta pra pornografia. Esse é o subtexto moral de Duna. Aquele PC Siqueira, satanista ateu, derrotista e esquerdista, não seja isso. Seja nobre e épico, seja competente, assuma a responsabilidade por tudo o que vai acontecer no seu destino. Lisan al-Gaib Muhadib, Lisan al-Gaib, Lisan al-Gaib Muhadib, Lisan al-Gaib.